Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma quinta-feira aqui na comunidade terapêutica Suriel e vocês do nosso canal. Fiquem ligados aí, que hoje nós vamos falar sobre um tema muito maravilhoso, principalmente para a nossa recuperação, que é a renúncia. O que é renúncia? Eu já quero abrir aqui nessa manhã para compartilhar com vocês o que é renúncia. Então nós vamos ler um versículo que se encontra lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Glória a Deus. E aqui vai dizer sobre o que nós precisamos para seguir Jesus. Quais as qualificações, o que nós precisamos fazer para seguir o Mestre. O próprio Jesus ele vai nos orientar aqui nesse versículo 23, do capítulo 9 de Lucas. Então, o que nós precisamos para seguir Jesus? Quais são os requisitos para seguir o Mestre? Então, ele vai dizer aqui em Lucas capítulo 9, versículo 23. Amém? Amém. Diz assim, Jesus dizia a todos, ou seja, Jesus não diz para um, Jesus diz para todos, ou seja, plural. Ele não diz para um específico, um indivíduo, ele diz para todos. Se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, toma diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. E é nesse versículo que eu quero começar a discutir com vocês esse tema tão maravilhoso sobre renúncia. Então, para seguir Jesus é necessário a gente renunciar. Você quer ver uma coisa? Cada um de vocês renunciaram algo para estar aqui. Vocês deixaram alguma coisa? O que vocês deixaram? Família. Teve pessoas que deixaram trabalho. Teve pessoas que deixaram esposa em casa. Vocês renunciaram para estar aqui. E Jesus está dizendo assim, aquele que quer vir após mim, primeira coisa que ele deve fazer, negue-se a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? Essa palavra negar a si mesmo é você não fazer a vontade da tua carne, ou seja, negar a mim mesmo, não deixar a carne sobressair sobre o espírito, ou seja, eu mortificar a minha carne e viver no espírito, negar-se a si mesmo, porque a tua vontade muitas das vezes é outra. Você quer ver uma coisa? Às vezes a tua vontade não é nem estar aqui. Às vezes a tua vontade é estar na tua casa. Mas você renunciou tudo aquilo para estar aqui, para aprender, para caminhar, para ouvir as palavras de Jesus. Então isso significa uma renúncia. Mas não é só isso que é necessário para a gente seguir Jesus. É os nossos comportamentos que vão falar por nós mesmos. Ou seja, não é eu deixar algo lá, é eu deixar algo aqui dentro. Então esse negar a si mesmo não é questão de lugar. Eu deixei a minha casa lá, agora eu estou aqui na Suriel. Não é isso. Negar-se a si mesmo é você negar suas próprias vontades. Ou seja, eu estou com vontade de ir embora, mas eu não vou. Por quê? Porque eu estou matando essa vontade de ir embora para viver no Espírito, para viver a palavra de Deus e para cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Então, negar-se a si mesmo é muito difícil, porque tem algo dentro de nós que chama o eu. Você já viu a palavra eu? Às vezes acontece muito aqui dentro. Eu sei, eu consigo. Podem deixar, nós usamos muito eu. E quando nós seguimos Jesus, não é mais eu, é Ele. Então não é mais você, é Ele através de você. Então você tem que deixar esse eu de lado
e viver aquilo que Ele tem para você. Ou seja, não é mais eu sei, é Ele que sabe. Não é eu que vou embora, é Deus que sabe. Então, quando você deixa o eu de lado, você começa a viver o eu dele. Ou seja, o teu eu fica de lado, mas sobressai a vontade dele. Porque se você não deixar o teu eu, a vontade dele não vai sobressair sobre a tua vida. Você vai engordar, você vai ficar bonito, você vai ficar um tempo legal aqui na comunidade, você vai aprender algumas palavras, você vai ler a Bíblia, você vai jejuar, você vai orar, você vai ter 5 refeições, você vai ter tudo isso. Mas não vai ter a mudança necessária. E para seguir Jesus, irmão, nós temos que renunciar a nós mesmos, às nossas vontades. Isso significa que nós temos vontade, mas nós vamos deixar ela de canto e nós vamos seguir Jesus. Então a primeira coisa que nós temos que negar é nós mesmos. Porque o maior inimigo, irmão, que nós temos, sabe quem é? É eu. O maior inimigo é eu lutar contra eu mesmo. Você quer ver uma coisa? Deixa você sozinho para você ver quem é você. Fica sozinho. Fica sozinho para você ver quem é você. Fica sozinho para você ver se você vai ser vitorioso ou se você vai ser perdedor. Porque quando nós estamos sozinhos, irmão, o nosso inimigo é nós mesmos. Mas quando nós estamos em grupo, em comunidade, já fica mais difícil. Por isso que fica mais difícil quando a gente está em grupo recair. Mas quando a gente está sozinho, a probabilidade de ter uma recaída é muito grande. Por que a probabilidade de recair quando eu estou sozinho é muito grande? Porque você é inimigo de você mesmo. Então é melhor você estar num ambiente de confronto, às vezes você vai ser confrontado aqui, do que um ambiente de solidão na tua casa, pensando coisa, matutando coisa, imaginando coisa, e dizer assim, eu estou sozinho, não tem ninguém do meu lado, vou pegar só uma, vou tomar só uma, não dá nada. Quando foi a queda de Davi? Quando ele estava na guerra? Quando ele estava sozinho. Então eu sempre falo as mesmas coisas. A queda de Davi foi na sua solidão. Viu uma mulher bonita se banhando, desejou aquela mulher, chamou aquela mulher para si, teve relação com a mulher era casada, a mulher engravidou. E o problema começou com Davi. Aí deu ruim. E agora? Teve que matar o marido da mulher? Primeira coisa, não vou matar ele não. Vou fazer ele deitar com a mulher dele. Porque se ele deitar com a mulher dele, pode se dar o caso que ele venha achar que é ele que engravidou ela, não eu. Aí quando ele fala para ele, Urias, dormir com a sua esposa, ele, ó, não vai. Ele fala, segundo plano, já que não deu certo o primeiro, vamos para o segundo então, vamos colocar ele na frente de batalha. João, coloca ele na frente de batalha. Porque se ele estiver na frente de batalha, ele vai morrer. Aí coloca ele na frente de batalha, ele vai e morre. Agora não tem mais impedimento. Agora eu vou ficar com ela vai ficar comigo, nós vamos ter um filho e está tudo certo. Foi isso que aconteceu? Não. O que aconteceu? Ela engravidou, o filho morreu. Deus tirou a vida do filho. Tem mais. Não é só a morte de um filho, não. A consequência da vida é muito além disso. Então, se adulterou, você teve um homicídio nas costas, agora o que vai acontecer com você? A espada não vai apartar da tua tenda, da tua casa. Aí você sabe o que aconteceu com a família de Davi? Foi desconstruída. Foi desconstruída. Teve problema com a filha, depois teve problema com o filho, teve outro homicídio. Aí o filho quis tomar o reinado do pai. Olha a consequência que trouxe
um momento que ele não foi para a guerra. Ou seja, ficou só. Então esse ficar só, irmão, é complicado. Principalmente para a dica. É por isso que a Bíblia diz para a gente andar em dois. Porque se um cair, o outro levanta. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é renunciar a nós mesmos. E o maior inimigo do ser humano é o ser humano mesmo. É você mesmo. Você quer ver se você ficar sozinho aqui um mês? Vamos ver se a sua cabeça vai ficar boa. Fica um mês sozinho aqui para ver. O que vai acontecer? Vamos além. Fica 3 meses sozinho aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai conseguir. Será que você vai conseguir? Difícil, hein? Então você vê que o ser humano ele foi criado para relacionamento. Então quando o ser humano não está se relacionando com alguém, isso se torna um problema, muitas das vezes. Porque é nesse momento, quando eu não estou se relacionando com ninguém, eu não estou conversando, não estou dialogando com ninguém, é onde vem os maus pensamentos. É onde vem às vezes a vontade de usar, às vezes vem a vontade de fazer coisa errada. Você quer ver uma recaída de uma pessoa que estava por aqui? Que ele falou para mim, pastor, sabe como eu recaí? Quando a minha mãe foi trabalhar à noite, eu fiquei sozinho em casa, porque ela trabalhava a noite inteira. Eu inventei de assistir um filme pornográfico, um filme de adulto. Através desse filme eu tive uma iniciativa de tomar uma latinha de cerveja. E através dessa latinha de cerveja eu fui para o crack, fui para a rua. Olha que a mãe chegou no outro dia, se deparou com a situação, cadê ele? Tive para a rua. Então você vê que quando ele estava sozinho, ele teve esse problema. Será que se a mãe dele estivesse lá, ele teria recaído? Pode ser que sim, mas era bem mais difícil, exatamente, era bem mais difícil. Então você vê que na solidão é um problema muito sério. Então a primeira coisa que eu preciso de entender e compreender se eu quiser seguir Jesus de fato é negar-se a si mesmo. E a segunda coisa que eu preciso de fazer, que isso se torna diariamente, não está falando amanhã você faz, não está falando uma vez por mês, está falando aqui diariamente. Primeira coisa, renuncie a si mesmo. E a segunda coisa, tome diariamente a sua cruz. Diariamente a sua cruz e siga. Ou seja, tomar diariamente a cruz de Jesus. Quando eu tomo diariamente a cruz de Jesus, o que isso significa para você? Tomar a cruz de Jesus. O que significa cruz? Cruz é dor, né? Tá? Cruz é o pecado, a dor. Cruz significa morte. Morte. Então, todos os dias eu tenho que morrer. Como assim, pastor? Morrer? Como assim eu vou morrer? Vou tirar minha própria vida? Morrer com o mundo. Morrer para as coisas do mundo. Morrer para você mesmo. Os desejos carnais que você tem. Então a segunda coisa que eu preciso fazer diariamente, não está falando amanhã, está falando diário, todos os dias, diário. Então todos os dias eu tenho que pegar essa cruz, que é morrer para mim mesmo, morrer para o mundo. Então todos os dias eu pego essa cruz, e a terceira coisa que eu preciso fazer é seguir Jesus. Então você vê que há uma exigência para seguir Jesus. Jesus ele recebe todos como você está, mas para andar com ele você não consegue ficar da mesma maneira. Não tem como. Não tem como uma pessoa ficar da mesma maneira seguindo Jesus. Você quer ver de uma coisa? Se o cara está em Cristo ou não, olha para ele aqui dentro. Olha para a tua atitude. Olha para você mesmo. Será que eu
eu estou fazendo aqui dentro? O que eu estou fazendo de bom? Eu estou somando ou eu estou subtraindo? Eu estou somando ou eu estou dividindo? O que eu estou fazendo aqui dentro? Eu estou só reclamando? Então, o comportamento de cada um de vocês, o meu comportamento, vai mostrar de fato se eu estou no caminho ou não. Se você está com Cristo ou não. Porque quando eu estou com Cristo, eu vou renunciar a tudo isso. Eu vou negar a mim mesmo. Eu vou tomar a cruz dele todos os dias. E eu vou seguir ele. E seguir Jesus, irmão, é uma mudança de vida, é uma mudança de mente. Então não tem como você permanecer da mesma maneira seguindo Jesus. Olha para os discípulos, irmão. Quem eram os discípulos antes e quem se tornou os discípulos depois? Quem eram esses homens antes e quem esses homens se tornaram depois? Olha para as pessoas que teve um encontro com Jesus. Olha para Mateus, o cobrador de imposto, Levi. Olha para um cara chamado Zaqueu, quando ele teve um encontro com Jesus. O que Zaqueu fez quando ele teve um encontro com Jesus? Se arrependeu, devolveu. Se eu sou esse ladrão de fato, que todo mundo fala que eu sou ladrão, então eu quero agora mudar. Eu quero retribuir agora. O que eu vou fazer? Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu fiz alguma coisa de errado entre vocês aqui que estão ouvindo isso, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, o cara que roubava, agora ele passou a compartilhar o dinheiro. O cara que usava droga, agora ele parou de usar droga. Então a vida da pessoa é transformada, irmão. Não tem como você permanecer da mesma maneira seguindo Jesus. É impossível você adulterar, é impossível você começar no uso de droga novamente, é impossível você ficar na bebedeira, é impossível você roubar, é impossível você fazer essas coisas. Por quê? Porque a tua vida foi transformada. Você achou uma carteira no chão com dinheiro, o que você fez? Devolvi. Entendeu? A mulher mexeu com você, você é casado, virou a cara, não. Pô, se eu trair a minha esposa, eu vou ter uma consequência, poxa. Eu sei que a Bíblia fala para mim não adulterar. Então você vê que o cara que anda com Jesus, ele não pratica as mesmas coisas. Os velhos hábitos ficaram para trás. As coisas velhas ficaram para trás. Agora as coisas novas estão presentes nele. Então, olha para você, olha para mim. Cada um faz uma autoanálise de você mesmo. Faz assim um check-up dentro de você. Olha para você para ver se você mudou ou não. Mas como que eu vou saber se eu mudei ou não? Olha para você. Olha para as suas atitudes. Olha para o fruto. Se você é o cara que reclama, se você é o cara que murmura, se é o cara que fala mal dos outros, se é o cara que fala mal da liderança, se é o cara que reclama de todas as coisas, se é o cara que fica xingando aqui dentro, se é o cara que só fala de droga, se é o cara que só fala de coisas de imoralidades sexuais, se é o cara que só fica falando essas coisas. Olha para você. É simples a gente poder enxergar Cristo nas pessoas. É só observar o comportamento delas. Se elas estão com Cristo, o comportamento dela muda. Se elas não estão com Cristo, os comportamentos delas se tornam a mesma coisa. Eles vão estar aqui, mas o comportamento vai ser a mesma coisa. Ou seja, eu vou mudar só o meu exterior, mas o meu interior continua a mesma coisa. Então, para me seguir Jesus, irmão, é necessário algumas coisas. Não é só vir para a clínica, não é só ouvir o culto, não é só ouvir o pastor falar aqui no estudo. É mais do que isso. Você está entendendo que além disso, é aquilo que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3. Ele falou assim: ó, você quer realmente alcançar o reino do céu? Então é necessário nascer de novo. Mas como que pode um homem velho nascer de novo?
nascer de novo. É aqui, ó. É mudança de mente. Ou seja, eu não tenho mais a mente que eu tinha, agora eu tenho uma mente transformada. Romanos capítulo 12. Então eu tenho uma mente transformada. Se não mudar a tua mente, teu corpo continua a mesma coisa. Só muda o exterior. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque senão eu só venho aqui, passo um tempo, engordo, faço as atividades, ajudo o pastor, faço a minha lavoterapia, não é só isso. O alimento necessário que a gente precisa, irmão, não é assim uma refeição da Suriel. O alimento necessário que a gente precisa para a gente ficar de pé, permanecer de pé, fazer as coisas certas, é esse alimento aqui, ó, a palavra de Deus. Porque se eu não se alimentar da palavra de Deus, irmão, automaticamente eu vou ficar desnutrido espiritualmente. E se eu ficar desnutrido espiritualmente, a probabilidade de eu ter uma queda, entendeu? De eu ficar doente é muito grande. O inimigo vir e me atingir é muito grande. Então, se a nossa luta é espiritual, a gente precisa de 3 coisas para se manter bem espiritualmente. Quais são essas 3 coisas? Simples: palavra, oração, jejum. Palavra, oração, jejum. Essas 3 coisas vão nos fortalecer espiritualmente. Aí quando você sair lá fora, você vai estar o quê? Fortalecido. Então, irmãos, nós precisamos de entender e compreender que é tão simples, mas vai exercer muito de nós. O Evangelho vai exigir tudo de nós. Vou repetir. O Evangelho vai exigir tudo de nós. Sabe o que é tudo? É tudo. Se você quer de fato seguir Jesus, você vai ter que renunciar a você mesmo. Você vai ter que pegar a cruz de Cristo, tomar a cruz dele todos os dias. Você vai precisar de seguir ele. Agora, se você não quiser, ele não vai te obrigar. Mas se você quiser, a tua vida é transformada. Não tem como, irmão, a pessoa que segue Jesus permanecer da mesma maneira. A vida dessa pessoa é transformada. Se você olhar para os discípulos, a vida dos discípulos, irmão, foram transformadas a ponto de eles morrerem. Eles morrerem, de fato, morrerem por amor ao Evangelho, por amor à palavra. Aí como que pode algo que tocou neles, fez eles ir até a morte? Imagina. Por exemplo, o cara chegar aqui hoje e falar assim: ou vocês negam Jesus ou eu vou matar todo mundo. O pastor ontem ele falou mais ou menos desse jeito. E se chegar uma pessoa aqui hoje e falar assim: ó, a única coisa de você se manter vivo é você negar Jesus. Será que você vai negar? É de duvidar. E tem mais. Às vezes a gente não nega por palavras. Não nega por palavras, mas nós negamos por atitude. Nas atitudes nossas, nós estamos negando Jesus muitas das vezes. Então, às vezes, o teu comportamento está negando Jesus. Porque esse comportamento, muitas das vezes, que nós fazemos e nós levamos, isso não condiz com a palavra de Deus que está escrita aqui. Então, o teu comportamento vai falar. Entendeu? Vai falar de você. Se você está ou se você não está. Como que eu conheço a árvore? Pelo seu fruto. Então, pelo seu fruto, conhecerei a árvore. Então, a gente só vai conhecer a pessoa quando ela der fruto. Ou quando ela não der fruto. Isso significa que você só ouviu a palavra, mas não praticou. Não adianta eu ser simplesmente ouvinte. Eu tenho que praticar ela. Senão, vai ser difícil viver em sobriedade. Sabe por que vai ser difícil? Porque nós temos um desejo que está dentro de nós. Como você vai dominar esse desejo?
ferramenta você vai utilizar para dominar esse desejo, para a hora que vem a vontade de usar, a hora que vem a vontade de beber Como que a gente vai saber? A gente só vai saber quando acontecer. Como que eu vou saber se você está forte ou se eu estou forte? Quando acontecer, quando vir a tempestade da vida, quando vir os problemas. E o primeiro problema vai demonstrar realmente quem nós somos. O primeiro problema que acontecer na tua vida vai demonstrar realmente se você está no caminho. Ou ele vai te promover ou ele vai te rebaixar. Ou através daquele problema você vai se dedicar mais ao Senhor, ou através daquele problema você vai voltar para as drogas. Retroceder. E aí, você vai ou vai? Não. Deus está provando, mas a Bíblia diz que é na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Quando estou fraco, eu estou forte. Mas quando eu acho que eu estou forte, aí eu estou fraco. Amém? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa: vida de renúncia. Para seguir Jesus, precisamos ter uma vida de renúncia. Sem renúncia, você não vai conseguir seguir Jesus. Porque diariamente nós precisamos de tomar a cruz e seguir Ele todos os dias. E todos os dias, ou você vai falar sim para Jesus, ou você vai falar não para Jesus. Então, nessa manhã, nós podemos entender e compreender que mesmo independente das circunstâncias, independente dos problemas que você está passando, independente das lutas, nós precisamos diariamente seguir Jesus. Porque se eu seguir Jesus, eu estou no caminho certo. Se eu seguir Jesus, eu não volto para aquela vida de escravidão novamente. Então, quando eu estou com Cristo, eu estou livre. Quando eu acho que eu estou livre, eu estou preso. E o cara fala, eu faço o que eu bem entender, eu sou livre. Livre nada, irmão, você é refém da droga. Você é escravo da cocaína, escravo do crack, da cachaça. Como você é livre? Ah, eu estou aqui que eu sou livre, eu faço o que eu bem entender. Você não é livre não, irmão, você está preso. Quem disse que você está livre? Nas drogas? Quem disse que você está livre morando na rua? Quem disse que você está livre indo para a rua, fazendo as coisas erradas? Pelo contrário, você está preso. Livre, nós estamos agora. Mesmo que estamos aqui dentro. Teu pensamento hoje está livre. Só que há um mês atrás, ou alguns dias atrás, ou alguns meses atrás, o teu pensamento só pensava no quê? Droga. Droga, irmão. Se acordava pensando em droga. Dormir pensando em droga. E agora? Olha para você. Ou seja, você não está preso. Você está livre. Amém? Nós somos livres. Mas nós somos livres em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Para nós encerrarmos aqui, João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Irmãos do canal, Deus abençoe. E semana que vem nós temos outro tema aqui para poder compartilhar com vocês. Deus abençoe.